Olá a todos, bem-vindos ao nosso quinto episódio do LajeCast. Hoje, os dois gigantes que vão participar desse episódio sou eu, Neilson Silveira, e Diego Mota. Hoje vamos falar sobre o tema parasitose intestinais. E para isso nós estamos aqui com a nossa convidada, a doutora Natália Gomes de Moraes Coneglian. Tudo bem, doutora Natália? Tudo bem, Nielson? Tudo bem, Diego? Boa noite. Boa noite. É um prazer ter a senhora aqui como nossa convidada de hoje. Então, antes da gente começar a falar sobre as parasitoses intestinais, eu vou apresentar um pouco do currículo da nossa convidada. A doutora Natália Gomes de Moraes Coneglian possui graduação em Biomedicina pela Universidade Federal de Pernambuco, especialização em Biologia Molecular pela Universidade de Pernambuco, mestrado e doutorado em Medicina Tropical pela Universidade Federal de Pernambuco. Atualmente é professora adjunta da disciplina de Parasitologia Humana da Universidade Federal da Bahia e colaboradora do Laboratório de Alergia e Acarologia LAA, vinculado ao Instituto de Ciências da Saúde, ICS-UFBA. E agora, antes de começar com as perguntas sobre parasitoses com a doutora Natália, precisamos falar um pouco acerca da importância de abordar esse tema aqui no LajeCast. Então, de acordo com um estudo brasileiro publicado na revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical, concluiu-se que a prevalência de parasitoses intestinais no país é elevada e as infecções parasitárias são consideradas um importante problema de saúde pública, devido à morbimortalidade associada e ao impacto negativo no desenvolvimento físico e intelectual, principalmente em crianças. Então, após entender a importância desse tema, podemos trazer algumas perguntas. Então, para fazer a primeira pergunta, eu convido Diego. Boa noite, professor, doutora Natália. Boa noite, Neilson. Boa noite a todos que estão ouvindo. Boa noite. A primeira pergunta seria: o que são parasitoses intestinais e como elas afetam os seres humanos? Então, parasitoses intestinais são parasitos animais ou seres unicelulares, chamados de protozoários, que são beneficiados a partir de um outro ser, que é chamado de hospedeiro. Então, para ocorrer a parasitose intestinal, eu preciso ter um ser que está sendo beneficiado de outro. E esse benefício pode ser nutrição, proteção. Então, como o próprio termo está falando, parasitose intestinal vai estar localizado a nível do intestino. O que pode envolver, né? Quais sistemas orgânicos podem ser afetados? Além do sistema gastrointestinal, os pulmões também podem ser atingidos e qualquer outro órgão, fruto das migrações das larvas durante o ciclo biológico. Então, a gente poderá observar também impactos como, por exemplo, obstrução parcial ou total do intestino, que aí traz uma gravidade maior, a depender da idade desse hospedeiro. Se for criança, a tendência é maior e os desfechos fatais também. São alguns exemplos. Então, é muito importante, né, descobrir o que são as parasitoses e como elas afetam os seres humanos. Agora, passando para a próxima pergunta, quais são os tipos mais comuns de parasitoses intestinais que as pessoas podem encontrar? Então, são, né, existem várias nomenclaturas ditas pela população, né, conhecidas pelo senso comum, como, por exemplo, a lombriga, eu acho que é a mais conhecida, o parasito é o Ascaris lumbricoides. Aqui na Bahia falam muito da caseira, que é o Enteropus vermiculares, amarelão, ou doença do Jeca-tatu, que é causado pelos ancilostomídeos, a barriga d'água, pelo Schistosoma mansoni,
e a tênia, né, que é a solitária popularmente conhecida. Então, tem esses termos, e esses termos estão muito associados à prevalência. Né, a população identifica esses parasitos e dá essa nomenclatura. Então, é muito comum encontrar esses tipos aí de parasitos. Sobretudo, a gente observa helmintos, né? Mas protozoários também são comuns. Bem interessante, doutor. É verdade. E aí, eu queria saber também quais são os sintomas típicos das parasitoses intestinais e como elas são diagnosticadas. Então, a sintomatologia vai depender muito de alguns fatores, como, por exemplo, fatores inerentes do hospedeiro, como idade, a carga parasitária. Essa é o principal ponto. Quanto maior a carga parasitária, maior será a sintomatologia associada. E tem também características do próprio parasito, como, por exemplo, a questão da virulência, né? O poder de patogenicidade, o poder de causar danos. São inúmeros danos que podem ser causados e, obviamente, com a sintomatologia associada. Então, de modo geral, as parasitoses intestinais vão causar quadros que podem ser completamente assintomáticos, se a carga parasitária for muito baixa, e quadros com sintomatologia inespecífica, como, por exemplo, dores abdominais, náusea, vômito, pode induzir um emagrecimento, pode ter crises de diarreia, seguidos por constipação intestinal, podem ter sintomas como, por exemplo, cefaleia, dores no corpo, dores musculares, sintomas semelhantes a um quadro asmático quando atinge os pulmões. Então, a sintomatologia é extremamente inespecífica. Algumas parasitoses podem induzir um sintoma mais específico, como, por exemplo, intenso prurido anal à noite. Isso aí já dá para pensar na possibilidade de ser enteróbios vermiculares, então vai investigando mais a respeito disso. Tenesmo, né, que é aquela vontade de defecar na ausência do bolo fecal, é muito comum, a Altricúris triquiura, Schistosoma mansoni também induz esse quadro. Então, tem alguns sintomas que podem estar completamente vinculados a algumas parasitoses, mas, obviamente, precisa-se de um diagnóstico mais aprofundado, através de exames parasitológicos de fezes. Então, como a gente viu, né, a sintomatologia é bastante vasta. Agora, a gente tem ouvido falar bastante, né, na comunidade, muitos mitos, né, e equívocos. Agora, quais são os principais mitos ou equívocos comuns sobre parasitoses intestinais que a senhora gostaria de esclarecer? Existem vários mitos realmente associados. Um muito comum de se escutar, sobretudo no interior, é que se você colocar um copo de leite na cabeceira da cama, a tênia, que é a solitária, ela sai em busca desse líquido, né? Em busca do leite. E aí, nesse momento, captura-se. Isso aí realmente é um mito. Não é possível, né, o leite atrair o parasito. Pode acontecer realmente desse parasito sair, mas geralmente isso acontece em casos em que há uma irritação desse parasito, ou por causa de medicamentos, geralmente aqueles medicamentos caseiros que realizam uma ação que vai irritar e não vai ser eficaz, e aí isso aí pode trazer alguns desfechos, algumas complicações. E, na teoria, esse parasito ele poderia sair e voltar, né? Porque ele tem movimentos musculares para isso. Mas ele tentaria sair porque aquele ambiente ficou inóspito. Então, isso geralmente acontece fruto de medicação ou fruto de alimentos. Então, alimentos muito condimentados tendem a induzir essa saída. Interessante, doutor. Então, isso mostra que é importante a gente procurar um profissional qualificado, né? É extremamente importante. Extremamente importante.
Aí, já ligado a isso, eu queria perguntar como essas parasitoses intestinais são diagnosticadas, tratadas e prevenidas? Então, Diego, os métodos de diagnóstico são de baixo custo, de certa forma, não precisa de uma infraestrutura elaborada. Os mais utilizados na rotina é de sedimentação espontânea, mas existem outros que conseguem ter uma eficácia maior, uma maior sensibilidade, uma maior especificidade nesse diagnóstico. Então, obviamente, é muito importante que o clínico, né, que está acompanhando o paciente, ele consiga ter uma dimensão do que poderia estar acontecendo ali, se é um helminto, se é um protozoário, e a partir daí definir qual seria a melhor estratégia para esse diagnóstico. Lembrando também que é muito de senso comum que parasitológicos de fezes sempre são negativos. São negativos se você faz uma análise única, esporádica, né? Você só retira 2 a 5 gramas de fezes, então a possibilidade de dar negativo é muito elevada. Então é muito importante fazer o seriado de fezes para conseguir aumentar as chances desse diagnóstico. E isso influencia diretamente no tratamento, uma vez que existem tratamentos de amplo espectro que conseguem ser eficazes contra helmintos, contra protozoários, como, por exemplo, os benzimidazóis. O principal protagonista aí é o albendazol, o mebendazol, são muito utilizados na rotina desse tratamento, porém, atualmente já tem se observado quadros de resistência, e aí fazem associação com ivermectina e albendazol para aumentar essa eficácia de cura. Muito utilizado pela população de modo geral, que é de fácil acesso às farmácias, é o Anita, que esse é o nome comercial, é um parasitológico de amplo espectro também. O nome da droga é nitazoxanida, e aí ele consegue ser extremamente eficaz, tanto para helmintos como protozoários, porém, os efeitos colaterais são devastadores. Então, por isso que é sempre importante fazer o diagnóstico e tratar de maneira mais adequada, porque aí reduz os efeitos colaterais e essa possibilidade aí de não conseguir curar efetivamente, só reduzir a carga parasitária. Entenderam? Porque esses tratamentos arbitrários reduz a carga parasitária, mas não conseguem realmente obter a cura desse paciente. Em termos clínicos, isso é ruim porque as parasitoses podem depalpear esse hospedeiro, depalpear no sentido de sugar os nutrientes, e isso a longo prazo traz consequências tanto no crescimento cognitivo, né, no desenvolvimento cognitivo das crianças, no crescimento corporal, e muitos estudos atuais demonstram que isso tem impactos irreversíveis, né? Mesmo na idade adulta, esses indivíduos, eles sofrem as reinfecções parasitárias do período infanto-juvenil. Então, isso é grave, realmente a gente precisa de uma conduta terapêutica eficaz. Além disso, as formas de prevenção que a gente pode utilizar são inúmeras, como, por exemplo, lavar as mãos, a lavar corretamente as frutas, as verduras, as hortaliças, os utensílios da cozinha também devem ser higienizados adequadamente. Não utilizar fezes como adubo, é muito comum no interior, fezes humanas sendo utilizadas como adubo, isso contamina o solo, contamina as hortaliças, as frutas, e o ciclo é perpetuado. Além disso, tem a questão da tênia, né? Então, o consumo de carne crua, mal cozida, mal assada, então isso aí tem que ser banido. A utilização também de calçados, né? Uma vez que algumas parasitoses conseguem penetrar ativamente a pele íntegra, então utilizando calçados ou utilizando luvas quando for manipular a terra, o solo, é extremamente importante para prevenir. Compra também de alimentos em locais mais adequados,
em termos higiênicos, não só frutas, verduras, hortaliças, como também as carnes, né? Uma vez que a carne contaminada pode passar desapercebido, e aí, nesse momento, você adquire uma parasitose. Então, mais ou menos, essas são algumas formas de prevenir, existem muitas, né, inúmeras. Uma que a gente sempre esquece é a questão dos vetores mecânicos, formiga, barata, mosca. Todos eles podem estar veiculando formas infectantes de parasitos intestinais. Então, a gente tem que ter um cuidado extremo, mais uma vez, a questão da cozinha, dos utensílios domésticos, dos alimentos. É isso. Então, é importante, né, abordar esses tópicos aqui de tratamento, prevenção e diagnóstico. Agora, outro ponto também que poderia interessar bastante os nossos ouvintes é relacionado às histórias. A senhora poderia compartilhar exemplos ou histórias de casos reais relacionados a parasitoses intestinais? Uhum. Existem vários exemplos que eu poderia aqui descrever, mas a gente tem pouco tempo para isso. Um que me assustou bastante, pensando nessa questão de carga parasitária, foi um caso que aconteceu na cidade de Cruz das Almas, aqui no interior da Bahia. A gente foi realizar uma pesquisa num vilarejo em que todas as casas elas não tinham banheiro. Então, a população, elas liberavam bolo fecal no peridomicílio e, obviamente, ficava perfeito para a perpetuação do ciclo biológico dos parasitos. Inicialmente pensamos, né, essa comunidade aqui a gente vai encontrar muitos casos positivos. E só que a gente pensou principalmente nas crianças, então a gente fez o parasitológico apenas nas crianças. Numa família em uma família específica, eles pediram para realizarem também o parasitológico, tanto o pai como a mãe dessas duas crianças. Então, a gente, né, na tentativa de ajudar a comunidade, realizamos também esse exame parasitológico. E, para nossa surpresa, o pai estava hiperparasitado. Então, como é que eu posso afirmar com toda certeza? Porque a gente fez o exame, deu positivo, né? Indicou apenas qual era o parasito e realizamos o emprego de um tratamento em que os espécimes saem completamente inteiros desses hospedeiros, sem nenhuma lesão no tegumento, porque a gente precisava desses espécimes clínicos para realizar a pesquisa. E no homem, no ser adulto, a gente conseguiu coletar 60 espécimes clínicos, todos íntegros. Nas duas crianças, foi mais ou menos 15, e na mãe, 20. Então, assim, foi assustador quando a gente descobriu essa família, porque eles estavam poliparasitados, e geralmente a gente associa as parasitoses intestinais ao público infantil, porque a gente pensa, né, eles não têm ainda uma consciência sanitária, uma consciência de prevenção, como, por exemplo, lavagem das mãos, lavagem dos alimentos de maneira adequada. Então, a gente imagina que sempre as crianças terão maior carga parasitária, mas nessa família foi o homem, né? Foi o pai. Então, para a gente não esquecer que sim, as parasitoses intestinais estão aí nas comunidades, estão nas regiões periféricas, e a gente realmente tem que sempre ter um olhar para essa população, porque qual vai ser o problema dessa família? Eles estavam, né, perdendo os nutrientes, então já era uma família que tinha uma vulnerabilidade social, então a questão alimentar já era um problema, e ainda estava dividindo esses nutrientes com vários espécimes de ascaris lumbricoides. Então, isso traz muitos danos, tanto energeticamente falando, né? O hospedeiro está sendo sugado, e a questão cognitiva também, de desempenho cognitivo, estava completamente afetado. Então, é assustador, né? Isso aconteceu em 2019, antes da pandemia. Então, a gente não voltou nessa comunidade, mas eu acredito que pouca coisa deve ter sido modificado, sobretudo pelos impactos, né? Que a gente sabe que a pandemia provocou em várias doenças.
Doutora, parabéns aí pelo excelente trabalho que a senhora fez nessa comunidade. Eu tenho certeza que, pelo menos para aquela família, teve um impacto significativo. E agora, aqui, para finalizar, eu queria fazer mais uma pergunta. Além do conhecimento básico, como nossos ouvintes podem se educar mais sobre parasitoses intestinais e onde eles podem encontrar recursos confiáveis? Então, as unidades básicas de saúde, elas fazem um papel extremamente importante na prevenção de parasitoses intestinais, uma vez que as agentes sanitárias, elas são vigilantes, né, dessas parasitoses. Elas sempre orientam medidas básicas, visitam as famílias e tentam minimamente empregar, né, essas medidas que falamos anteriormente. Mas, obviamente, todos, né, um dever de toda a população se tornar realmente um vigilante das parasitoses intestinais, sobretudo por causa desses impactos, né, provocados de maneira irreversível nas populações, principalmente, né, pensando na questão cognitiva. Quando a gente pensa na vida acadêmica, né, artigos, livros, mas a comunidade pode ter várias páginas de redes sociais confiáveis. Atualmente existem inúmeras com informações confiáveis, fáceis, didáticas e que é extremamente importante para todos, né? A divulgação para toda a comunidade. Eu vou divulgar 2 páginas aqui que eu sigo no Instagram e que traz um conteúdo didático, fácil e bem atual, que seria o Pet Parasito, o FPE, uma página vinculada de Recife, e tem uma outra que é estude.parasitologia, que é de uma professora de São Paulo. São 2 páginas fáceis, acessíveis e que têm informação fluida e atual. Então, eu super recomendo essas 2 páginas. Então, né, para finalizar, a gente agradece muito a participação da doutora Natália, né, no nosso episódio do LajeCast. E eu, em nome de todos, toda a liga, né, agradeço muito a participação e esperamos que a senhora venha mais vezes. Eu agradeço demais o convite, foi uma honra participar, falar um pouco da parasitose, das parasitoses intestinais. São doenças negligenciadas e a gente tem o dever realmente de divulgar, de tentar minimizar as dúvidas e auxiliar no que for necessário à comunidade. É isso. Estarei sempre à disposição e muito obrigada. Então, agradeço também a participação do nosso ligante Carlos Mota. Então, chegamos ao fim de mais um LajeCast e agradecemos a participação dos ouvintes. Até o próximo episódio.